eu sou a Dioxene Moura, eu falo de Curitiba e sou uma das editoras de marketing científico da revista A2Z, Novas Práticas em Informação, Conhecimento. E começa agora mais um episódio do podcast da revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, UFPR. No episódio de hoje, temos aqui as professoras Maria Goretti, mais conhecida como Gorete, né? Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também coordenadora do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia do Centro de Biológica. E Isabela Souza, que é doutora em Ciência da Propriedade Intelectual, também psicóloga clínica com experiência profissional em docência e coordenação de cursos e treinamentos, pesquisadora de pós-doutorado e diretora da Neurolaudo, Laudos Psicológicos e Perícias Forense. Elas que são autoras do artigo Startup e Inovação, uma análise do cenário das startups de saúde e bem-estar no Brasil, publicado na revista A2Z. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Gorete, Isabela, sejam muito bem-vindas ao podcast da revista A2Z. Para começar, Gorete e Isabel, peço que vocês se apresentem para o nosso público um pouquinho, né? Nos contem quem são vocês, de onde vocês vieram, onde que vocês atuam. O pessoal quer conhecer um pouquinho mais vocês antes da gente entrar no nosso tema central. Professora Isabela, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, minha trajetória, né, acadêmica é uma trajetória de transição de carreira, né? Eu cursei administração, mas logo em seguida fiz a transição para a psicologia. Com a psicologia eu acabei me apaixonando pela docência também. Foi quando eu, após terminar a graduação, fiz meu mestrado no estado de Alagoas, na Universidade Estadual, na UFCISAL. E, antes de terminar, eu já pensava, né, aquele pensamento de pesquisadora, né, eu quero, mas não, né, fiquei naquela dúvida, eu vou, mas não vou, estou cansada, e submeti meu projeto para a Universidade Federal de Sergipe, no doutorado de Ciências da Propriedade Intelectual, e fui selecionada, né, foi um dos melhores projetos, então fico muito feliz com isso, porque na verdade, foi uma continuação do meu projeto do mestrado, então eu estava bem contente em dar continuidade a algo que eu me apaixonei. Com isso, eu finalizei, né, fui bolsista da CAPES durante 4 anos, então eu tive essa experiência de estar pesquisando, né, na docência também, então foi bem importante essa minha trajetória. E, logo após terminar o doutorado, né, que o que me motivou mesmo assim a estar aqui no estado do Paraná foi mais ou menos esse artigo, porque eu fiz um estudo de todas as health techs, né, de todo o cenário, de tudo que estava acontecendo a nível nacional das health techs de saúde. E eu percebi que o estado do Paraná se destacava, tanto o estado do Paraná como Santa Catarina. Então, isso me fez pensar em vir morar no estado do Paraná. Então, isso foi bem importante. E até é importante, né, professora, antes da apresentação da Gorete, lembrar que esse artigo são vocês duas as autoras e tem uma outra colega autora, né, professora? Na verdade, a minha orientadora, a doutora Ana Carla de Souza Budi, né? Ela é professora da Universidade Federal de Sergipe, do programa de propriedade intelectual, e me acompanhou durante esses 4 anos. Bacana. E não conseguimos tê-la, obviamente, aqui presente. Estão vocês duas representando e trazendo essa temática tão relevante para a sociedade aqui, especialmente aqui para a academia, né? Maria Goretti, professora Goretti, por favor, de onde você vem também? Eu sei que também é lá de cima do lugar mais quente do que aqui de Curitiba, assim, né? Aqui está um pouquinho mais frio, né? Primeiro, eu gostaria também de agradecer o projeto, né, e agradecer evidente, a professora Ana Carla de Souza Budi, que não está aqui conosco aqui também no estado do Paraná, mas ela é a orientadora de Isabela e parceira de pesquisa, né, nós pesquisamos juntos durante toda a formação da professora Isabela. E a paixão mesmo por esse tema, né, de startups em saúde e bem-estar, ela
deve-se ao fato de que, quando eu terminei meu doutorado em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu sou do Natal, eu ensinava, né, assim, a docência na minha vida é praticamente a minha vida, né, porque sempre tive gosto por ensinar, tanto em aulas de reforço como depois da graduação. Passei como professora substituta na Federal, né, de Natal, depois fui para a PUC, a Católica de Pernambuco, a Unicap, e ensinei em outras instituições privadas. E, em 2013, passei na Universidade Federal de Sergipe. Estando lá, em parceria com a Isabela, né, a professora Isabela, a gente viu que essas startups aqui estavam mais concentradas onde a gente gosta de pesquisar, onde a gente tem, né, uma maior afinidade, estavam todas concentradas no Sudeste e no Sul. E aí vocês vieram para cá? Sim, aí eu tive a oportunidade de fazer uma permuta, né, com a colega que estava aqui, perguntou, e Isabela veio, porque, como ela tem startup que é toda de base digital, ela pode trabalhar, e ela já trabalha em qualquer lugar. Então, a gente veio para dar continuidade a nossos estudos aqui. Inclusive, a gente está com um projeto novo, que é uma liga acadêmica de inovação em saúde, com ênfase em fisioterapia e terapia ocupacional, que é a LAIS, o nome LAIS FTO, que é essa liga, e que tem a colaboração, e Isabela veio agregar esse projeto, né, de vários outros profissionais do ecossistema de inovação em saúde. Muito legal, professores. E, assim, já pegando o teu gancho, né, dessa fala de inovação, assim, o que motivou a realização, né, desse estudo de startup de saúde e bem-estar no Brasil? Obviamente, a gente sabe que teve, né, um contexto de Covid, mas o trabalho de vocês antecede a esse cenário, né? Ele vem lá nos resultados dos artigos lá, que teve um triênio lá 2015-2017 com período de pico de fundação de startups, né? Qual o motivo disso? O artigo traz bastante, mas a gente gostaria de ouvi-las, né? Qual que é a importância, o que motivou olhar para esse contexto? Na verdade, né, o que me motivou, na verdade, escrever esse artigo, até mesmo que foi um artigo que faz parte da minha tese, né, de doutorado, mas o que me motivou mesmo foi entender o perfil dessas startups, como elas estão funcionando a nível nacional. Então, uma das dificuldades maiores na minha busca para fazer a mineração desses dados é porque muitas bases, poucas pesquisas nessa área, muito se fala em startup, mas pouco se entende do que é uma startup da área de saúde, porque é o que eu sempre falo, falar de startup é generalista. Quando a gente fala em health techs da área de saúde, existem várias particularidades. A gente não está falando de uma startup de contabilidade, a gente está lidando com um ser, com uma jornada de um paciente, a gente está lidando com o sigilo, né, dos dados de um paciente. E a gente queria entender como funcionava, quais as necessidades, qual o perfil dessas health techs. E, professor, na verdade, parece que as pessoas não sabem exatamente qual é a definição de startup, né? Como que a gente poderia definir de uma forma para leigo entender mesmo? O que é uma startup? Na verdade, a gente definiria, na verdade, de forma bem leiga, né, assim, trazendo isso, é que, na verdade, a startup ela é algo que ela é uma empresa que está ali para dar uma solução em algo que está acontecendo naquele momento. Então, isso nos faz lembrar a pandemia. Então, estávamos na Covid-19. A atuação das startups foram primordial e fizeram total diferença naquele momento, porque elas trouxeram soluções. Né? Eu sou psicóloga e o nosso conselho nos dá a prerrogativa de fazer o teleatendimento, mas, até então, isso não era tão discutido. Quando vem a pandemia, Covid-19, então, foi um divisor de águas. Então, agora a gente precisa de uma solução. E as health techs surgiram, né, na verdade, elas estavam ali para abraçar a telemedicina, até porque ninguém podia ter contato. Precisou desse ambiente, eu não vou chamar de favorável, né, professora, mas foi favorável para a health tech, né? Mas precisou desse ambiente para ela surgir, mas é interessante que ela exista antes de que ocorra o problema, né?
E acrescentando um pouco o que a professora Isabela está dizendo, você perguntou assim, uma das características, né, da startup, ela ser inovadora, ela trabalhar com inovação. Hoje, as health techs, as startups na área de saúde, elas trabalham com o quê? Plataformas digitais, telemedicina, telereabilitação, inteligência artificial, internet das coisas, blockchains. Então, a gente tem um universo de tecnologias que, para uma empresa ser considerada startup, ela tem que ser inovadora. Não é só dizer ela é uma startup. Sim, mas qual o diferencial dela? Quais as soluções? Né? Quais as dores que ela vai resolver? Então, ela tem essa... E ela é enxuta. Ela, geralmente, para você ter ideia, no artigo, quem lê o artigo vai saber o percentual das startups. A maioria tem entre 1 a 6 pessoas, 1 a 5, porque, para ser considerado em startup, é enxuto ali. A gente tem muito controle rígido com gasto, sabe? Sim. À medida que ela vai escalonando, que ela vai ganhando, né, mais notoriedade, ela vai avançando, é que se contrata. Mas, ela inicialmente, ela é enxuta, ela é pequena, uma equipe que tem cada uma característica particular, entendeu? E essa startup, professoras, ela está dentro de um contexto do que vocês chamam ali, então, de ecossistema de inovação digital em saúde, Sim. né? No caso das health techs. Qual que é a importância dela nesse ecossistema e como que a gente define esse ecossistema de saúde? Como que a gente pode desenhar ele, né? Para um ecossistema de saúde, a gente tem tanto dos atores, né, das startups, né, que são as pessoas que vão compor aquela startup. Por exemplo, na startup da professora Isabela, ela tem psicólogos, psiquiatras, neurologistas, né, psicopedagogos, que fazem são os profissionais que vão utilizar ali aquela plataforma dela, mas por trás ela tem o quê? O pessoal do marketing, tem o pessoal da parte digital, mídias digitais, muita tecnologia da informação, computação. Ela tem clínicas, ela tem a parte das empresas também interessadas nessa startup, hospitais, clínicas, ou então os outros atores da sociedade, que são os pais, as pessoas que, por exemplo, têm TDAH, as pessoas que têm TEA. Então, o ecossistema que a gente diz é todo mundo. E a gente tem também, nesse ecossistema, as universidades, que servem como eu, como pesquisador que dou suporte também às pesquisas. A gente tem o governo, através de editais de fomento de pesquisa. Então, por isso que a gente chama ecossistema. Porque todo mundo tem que atuar para que funcione bem, né, professoras? E as health techs, elas têm esse grande diferencial que, né, a professora Goretti colocou, a professora Isabela, de ter esses profissionais da saúde, da tecnologia. A gente pode chamar de interdisciplinaridade que acontece ali dentro, professoras? Isso, na verdade, o perfil das health techs, né, ao longo das nossas pesquisas, mostra sempre que é importante ter um olhar de um profissional da área de saúde. Então, além da tecnologia, né, porque a inovação e tecnologia, a gente tem a parte de TI, mas temos sempre um profissional da área de psicologia, perdão, da área de saúde, dando todo esse suporte, esse olhar mais amplo, para que entenda as dores que acontecem, né, nesse ambiente. Professora Goretti, quer complementar? Eu quero complementar também que não tem como a gente fazer uma startup sem ter essa visão. Eu não posso fazer uma startup só com profissionais da saúde. Por exemplo, eu preciso também de um design. O design tem que ver a marca, o registro da marca. Eu preciso de alguém como a professora Isabela, que é doutora em propriedade intelectual, para ver toda essa questão. Eu preciso de alguém que entenda de cibersegurança, porque a gente está trabalhando com a LGPD, a lei agora, com a proteção de dados, entendeu? Então, é muito além. Não é fácil assim, chegar e dizer, vou montar uma startup. Não, você pode até fazer a ideação, aquela fase, mas, assim, para você implementar e para que ela dê certo, eu preciso desse ecossistema e desse trabalho interdisciplinar, e preciso que as pessoas pensem fora da caixa, entendeu? Quem é do clássico, quem é muito ligado aqui, né, num estudo mais centrado ali na questão clássica, tem dificuldade, sabe? Por isso que a gente faz questão de vir
né, para um podcast como esse, a gente faz questão de disseminar isso, e eu, quanto professora, porque para entender, porque é outra forma também dos alunos aprenderem e deles empreenderem quando sair da universidade. E que conhecimento é a base para qualquer negócio, né, professora? Isso. Principalmente quando a gente está falando de algo que exige conhecimento tecnológico, mas conhecimento humano, porque está falando de saúde, como a professora Isabela Sim. bem colocou, né? Ali tem o cuidado maior, porque é uma health tech, está olhando para a saúde das pessoas. E né? só para quebrar esse paradigma, você pode ser clássico, você ter os seus conhecimentos todos clássicos, né, das suas linhas, e você atualizá-los através da tecnologia. E isso torna o processo, né, mais aberto à sociedade, dá a chance para a sociedade, a comunidade e outras pessoas terem acesso, né, disso que você dispõe, desse seu conhecimento, desse saber, desse seu método. Com certeza. E, professoras, no artigo, vocês trazem dados bem interessantes, né, em relação por exemplo, que a região Sudeste é uma região que tem um número maior de startups. Mencionam, então, que o São Paulo lidera o ranking de cidades com maiores startups de saúde. Quais fatores que contribuíram para isso e quais foram as outras regiões que se destacaram com o crescimento aí, de startups na área da saúde? Na verdade, né, quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz essa mineração de dados, que eu fui trabalhar... Que foi um recorte, que foi né, recorte, na verdade, que eu fiz toda a mineração de dados secundários, né, que fiz esse levantamento, e até eu lembro muito que a minha orientadora fez, mas não é surpresa, né? Eu disse, não, mas a gente precisa, né, para que eu ateste, eu precisava pesquisar, né, professora? E por quê? Né? Porque a região Sudeste e a região Sul. Primeiro, porque nós temos um ambiente inovativo na região Sudeste maduro. Né? Nós temos, na verdade, o maior PIB, né? Nós temos principalmente São Paulo se destacando. Por quê? Porque todo o ecossistema que nós mencionamos anteriormente, ele já funciona, ele já está maduro. Né? Nós estamos falando de um SEBRAE que atua de forma efetiva. Nós estamos falando de universidades que acabam dialogando com o mesmo discurso. Então, não existe uma resistência. Entende-se que a inovação e a tecnologia ela está ali presente para facilitar. Então, nós temos os polos, né? Na verdade, nós temos um ambiente que favorece. Então, nós temos o destaque São Paulo, e se a gente vem aqui para a região sul, nós temos Santa Catarina, Curitiba e Porto Alegre também aparecendo. Né? Então, isso é importante, e isso se justifica por quê? Porque existe um ambiente inovativo mais favorável. Existem recursos, existem empresas que investem. Estamos falando em investidor anjo que está ali presente. Estamos falando de grandes grupos que têm esse olhar e entendem que a startup ela é importante. Aí, um questionamento fala, mas por que não a região Nordeste? Né? Começou do Nordeste, a professora também. Nós levantamos esse questionamento, estudamos, entendemos que existe, na verdade, um ambiente um ecossistema que está em construção, né? E que existe está acontecendo um processo de sensibilização e disseminação da importância de investimento nessa área. Por quê? Porque entende-se que eu vou investir em algo que não vai dar certo, existe uma questão cultural nesse sentido, até porque o ecossistema ele não está tão maduro, né? Ele está em construção. Então, isso acaba justificando, e o PIB também do Nordeste, da região Norte e da região Nordeste, é bem menor. E o que vai acontecer, né, professora, geralmente é ser um espelho, né? Acontece nas outras regiões, vai refletir de alguma forma, em algum momento vai chegar para o restante do país. Só né? para vocês terem uma ideia, assim, porque o que a gente quer mesmo é que vocês leiam o artigo, mas assim, a gente tem Sudeste com 60% das startups em saúde, nas health techs, a gente tem o Sul com 20%, o Nordeste chegou em 10%, Centro-Oeste 6% e o Norte está ali com 4%. Ou seja, até o fato, nesse momento, eu estar aqui, né, na região Sudeste, quanto na região Sul e também próxima à região Sudeste, né, onde eu posso fazer
essas parcerias, como eu estou querendo na Liga, né, que a gente está para lançar, isso diz muito do que eu quero implantar na universidade, como a SPIN, por exemplo. Então, assim, estar pesquisando sobre isso, e meus alunos de fisioterapia, ou os alunos da área de saúde, ou medicina, que eu dou aula também em medicina do trabalho, eles têm que saber disso. Por quê? Porque isso é o futuro. Essas empresas com essa pegada tecnológica, e a gente está em regiões aqui que tem todo o favorecimento para isso. A gente tem os parques tecnológicos, a gente tem incentivo, tem um PIB bom, né, tem dinheiro, tem aporte, né, sempre tem hackathon por aqui. Então, é a hora mesmo de disseminar isso dentro da universidade. Como estamos fazendo hoje. Como né? é uma das missões da né? universidade. É a forma que a gente tem de colaborar aí com a disseminação desse conhecimento. Exatamente. Né? Professoras, outra situação que acontece em relação às startups é a questão do marco legal das startups, né, que foi sancionado em 2021. Como que ele impactou no desenvolvimento das health techs aqui no Brasil? Assim, foi, obviamente, positivo, ajudou de alguma forma a mostrar o quanto isso é possível de ser realizado no Brasil? Na verdade, né, o marco, como o próprio nome diz, é um marco mesmo, né? O marco das startups, ele vem com uma prerrogativa, né, com uma missão muito importante, teoricamente falando, de favorecer mais esse ambiente inovativo e diminuir as burocracias, né, que até então as startups ela seguia uma jornada com o mesmo olhar de uma empresa normal, do AMR, e é diferente. Então, a jornada da startup, quando eu mencionei logo no início do nosso podcast, é que precisa solucionar algo no aqui e agora, não dá para esperar. E isso, antes desse marco, as startups elas sofriam, eram penalizadas. Então, o marco ele veio para diminuir todo esse processo burocrático. Professora, mas diminuiu? Sugiro, né, para os meus colegas pesquisadores para ver o impacto, né, até porque nós estamos falando de algo 2021, então estamos em 2024, então acompanhar como se realmente esse marco ele está sendo efetivo. Mas, teoricamente, a finalidade dele vem para diminuir todas essas burocracias e tornar esse ambiente inovativo mais realmente inovativo e facilitador, né? Excelente. E, professora, é interessante que você já deixou uma deixa para, né, quem está nos ouvindo aí já pensar num projeto, dar uma continuidade aí, né, na pesquisa, num artigo. Né? E os NITs, né, os núcleos de tecnologia e inovação dentro das universidades, acabaram, né, sendo... A gente veio com a Alice Trips, e aí teve agora já está na quíntupla, em que a gente vê que não é só a universidade, o governo, as empresas, né, mas a gente tem que avançar também com essas questões dentro da universidade. A universidade tem que estar dentro do novo, digamos assim, as novas diretrizes, que é a questão do empreendedorismo, da inovação. É a missão, uma das missões. É a quarta missão, como a Isabela está lembrando aqui, a quarta missão da universidade. Então, eu não posso, nenhum professor mais de nenhuma área, né, estava anteriormente conversando com o professor Rui aqui, na área dele, né, e, assim, a gente, ciências agrárias, né, a gente, todas as áreas têm que pensar nisso, na inovação, no empreendedorismo, na sustentabilidade. Com certeza. Né? Então, não podemos pensar nisso se a gente tiver um mapeamento, como é que a coisa está aqui no Brasil. Né? Quem é que está no top 10, por exemplo? Curitiba, quando a gente fez a pesquisa, né, por dados secundários, ela estava em 6º. E abaixo, Florianópolis, né, de cidades com startups na área de saúde, né, saúde e bem-estar. Hoje, acredito que elas ficam se revezando, entendeu? Porque Florianópolis também tem um ecossistema muito avançado nessa área de inovação. E, aproveitando a deixa, professora, novamente, em termos de ecossistema, o que a gente pode esperar para o futuro aí do ecossistema de inovação digital em saúde no Brasil, em termos de tecnologia, em termos de políticas públicas? O que a gente pode pleitear, imaginar, né, pensar em relação ao futuro? Bom, eu posso
eu posso falar um pouquinho da minha experiência com as startups de saúde e bem-estar, né, as health techs, que eu participo, que eu colaboro. Por exemplo, eu tenho já colaboração com startups de Sergipe, que já têm um metaverso, já estão desenvolvendo uma luva tátil também, elas já fazem laboratórios de anatomia para aulas práticas, já dentro do metaverso, e agora já estão vendo a questão da textura também, que isso pode também ser utilizado para, por exemplo, para fisioterapia e para TO, para a gente colocar alguns equipamentos, né, com textura e trabalhar a reabilitação. Temos muitos trabalhos com jogos, com realidade virtual, né? Isso já é de fato, assim, várias startups se preocupando. Tenho colegas na USP, por exemplo, o Dalton Kina, que está com a plataforma robotizada, né? E ele está dentro dessa plataforma, ele cria uma estabilidade e usa o óculos de realidade virtual também para reabilitar pessoas. Então, ele simula, por exemplo, voos de asa delta, corridas, né? Várias coisas que a gente pode usar isso com crianças, com idosos que estão em fase de atletas, em fase de reabilitação. Por isso que eu faço questão de que esse ano eu começo esse projeto com colaboradores, né, da Liga, né, de Inovação, porque a gente tem grande potencial aqui. A gente tem 2 cursos muito bons, que é Fisioterapia e TO, que são do mesmo conselho, eles têm toda a chance. Né? Hoje mesmo saiu uma entrevista no G1 do RPC Paraná sobre o professor Renato, que está aí com um jogo para AVC, um jogo para reabilitação, e eles estão desenvolvendo, já em parceria com outros cursos aqui, da área de TI, de computação. Né? Então, o futuro é isso, e eu não posso me calar do que vem pela frente e deixar de disseminar isso dentro do ambiente que eu estou, né, da universidade que eu estou. Eu acho que Isabela pode complementar também um pouco. Bom, eu, como pesquisadora, né, da área, sou bem otimista. Eu imagino que o futuro ele vai ser bem promissor. Entretanto, né, existe, né, e exige um esforço, né, de ninguém soltar a mão de ninguém e trabalhar mesmo em parceria, né, porque não adianta a fisioterapia, como a professora Goretti aqui colocou, estar dialogando e pensando em tecnologia e encontrar outro departamento que não vá estar falando na mesma língua. E quando a gente fala de universidade, ninguém está pedindo para a universidade fazer empreendedorismo nem fazer inovação. É uma quarta missão. É a quarta missão, é uma prerrogativa da universidade. Então, ninguém não tá pedindo nada. Sim. É uma missão que a inovação. Por quê? Porque a gente precisa pensar que, lógico, eu estou indo para a docência, sou pesquisadora, me apaixonei, mas muitos colegas não seguiram como eu, não foram para a docência. E uma das missões da universidade é preparar esse aluno para o mercado também. E a gente precisa entregar esse aluno inovador. E precisa, né, entregar ele pronto, inovador. Porque senão ele vai ser um aluno que não vai ser aceito, né, não vai ser absorvido no mercado. Com certeza, e que não vá para o mercado fazendo o mesmo do século passado, né? Que atenda ao que é hoje tendência do mercado, né? Para ser absorvido, ele precisa entregar o que o mercado está oferecendo, né, pessoal? Professoras, agora, quase finalizando o nosso encontro, eu queria que vocês fizessem um fechamento, né, da nossa fala sobre startups, falando um pouco assim das principais fontes de financiamento mesmo, como que busca parceria, e aí a gente já vai falar um pouquinho mais sobre um tema um pouquinho mais leve, que é a dica cultural que vocês vão deixar para a gente. A gente, na verdade, né, até a professora Goretti falou aqui em alguns momentos sobre algumas linhas de fomento, sobre alguns órgãos. Nós temos, na verdade, né, um grande, né, incentivador, que temos o SEBRAE, né, como está sempre fomentando, sempre com alguns editais bacanas, voltado para o empreendedor e para quem busca abrir uma startup. Então, desde a jornada inicial da ideação ideação da ideia da startup até a validação, né, que é o MVP. Então, até validar se realmente o que eu pensei, se realmente existe um comprador para aquela ideia. Então, nós temos o
o Sebrae, né, muito forte, nós temos também o banco, né, o Banco do Nordeste, nós temos também o governo, né, nós temos vários editais do governo, trazendo alguns fomentos que ajudam a esse empreendedor, né, a começar a sua jornada. E as próprias universidades precisam disseminar isso para que isso se torne cada vez mais possível, né? Então, se eu tenho dentro da universidade um ambiente inovativo dentro da universidade, naturalmente, quando eu terminar minha graduação, eu sei onde buscar. Então, é preciso que as universidades tenham o mesmo discurso, né? Governo federal, governo do Estado, né? E as universidades dialogando, que é isso que é o ecossistema. O ecossistema não é apenas dos profissionais, são todos os órgãos dialogando com um objetivo final. Falando a mesma língua, A mesma né, língua. professora? É isso. Eu vou até falar de um que está, por exemplo, para vocês terem ideia, é uma batalha de startups só na área de saúde. Essa batalha vai ocorrer agora, 22 de setembro, e vai ser em Porto Alegre. Ou seja, tem muitas batalhas, e essa daqui está envolvendo 200 mil de investimento, certo? Que são de iniciativas privadas mesmo. Porque As empresas estão interessadas isso, porque nessa elas temática. têm uma dor, um problema, e elas, nessas batalhas, pedem para as pessoas, por exemplo, uma batalha só de problemas na área de saúde, que vão, pessoas que têm aquelas soluções ou que pensam fora da caixa, tentar. Então, as melhores ideias, é por isso que a gente tem que preparar na universidade com o Canva, Business, a gente tem que preparar sobre metodologias ágeis, os alunos, por isso que a gente tem que sair fora da caixa e pensar como as empresas privadas estão querendo, para a gente também preparar o nosso aluno daqui, da Federal, que já é bom para passar no mestrado, na residência, no doutorado, mas que ele também tem que ser bom o suficiente para trazer um recurso desse, para ter uma startup, se destacar, para ele entregar um produto para a sociedade que resolva, né, uma dor, que não fique só aqui, dentro da universidade, esse conhecimento, mas que resolva, como na pandemia, a gente não disseminou mais ainda a Covid, porque tivemos várias startups que favoreceram que pessoas atendessem no remoto, com segurança dos dados, dos pacientes, né? Várias soluções. Então, isso aí era para ter uma disrupção maior. Mas o que eu vejo aqui, aí eu faço um desabafo no final, aqui, é que muitas vezes a gente não aprendeu, principalmente a área de saúde, eu acho que tem que aprender mais com a pandemia, porque voltou ainda a achar que mas só atendimento presencial. Sim, tem atendimentos presenciais, que é, lógico, necessário, uma cirurgia, mas o robô, a robótica, várias coisas estão evoluindo. Então, hoje, você já vê médicos operando de outros países, outras equipes com uso de tecnologia, entendeu? Então, assim, pensar em que uma consulta ou uma telereabilitação pelo formato remoto é inferior, é um pensamento ainda muito fechado. Porque tem aulas que realmente tem que ter prática, mas tem coisas que a tecnologia pode ajudar outras pessoas, como, por exemplo, pessoas que estão numa comunidade ribeirinha, que não tem acesso a psicólogo, não tem acesso a outros profissionais, e que, pela uma startup, a gente pode chegar até lá, desburocratizar, né, deixar a coisa mais de fácil acesso. Com certeza, ainda mais num país com dimensões tão continentais como Sim. o nosso, né, professora? Imagina uma criança que não é diagnosticada com TDAH e tem a vida toda, por um diagnóstico desse, ela não consegue fazer nada. Com certeza. E aí vem uma startup como a que a professora Isabela está trabalhando, que vai dar acesso a esse pai, essa mãe que está lá, que não tem um psicólogo que faz essa avaliação, esse teste. Então, é por aí que a gente tem que estimular mais. Sim, pensar que a tecnologia está aí também, principalmente, para atender pessoas e melhorar a qualidade de vida delas. E essas são as chamadas health techs, né? Professoras, então, rumando para o nosso final aqui, queria entender um pouquinho de vocês, que vocês contem para os nossos ouvintes aqui, o que vocês costumam fazer no tempo livre, hobby. O que o LinkedIn e o Lattes não contam, porque no descritivo vai estar o Lattes das nossas convidadas, né? Então, a gente quer saber o que não tem no Lattes e a dica cultural que vocês já adiantaram um pouquinho aqui para a apresentadora, né? Mas vocês podem dar só o título, né, do livro, da série que vocês comentaram, porque, pessoal, são 4 dicas maravilhosas que elas trouxeram aqui.
Eu gosto muito, nas horas livres, de estar assistindo. Tudo eu penso em tecnologia, sabe? É um prazer, é uma diversão para mim. Então, eu gosto muito de estar assistindo filmes motivadores, né, que tenham pegada de tecnologia, de inovação, séries. Eu também estudo o design do produto. Estou fazendo agora uma transição, além de fisioterapeuta e doutora em ciências da saúde, estou estudando design como aluna mesmo, design do produto, né? E gosto também dessa questão do desenho, da pintura, agrego isso para fazer meus projetos, para pensar, né, sei lá, em ideias, para fomentar ideias. Eu desenho, também faço fluxos. Você vê que é tudo, eu não consigo sair né? Acho que é mal de professor, gostar de conhecer de tudo um pouco, professor. Mas, assim, o que eu dou assim, de dica para quem está me ouvindo agora, um aluno, algum profissional, alguém, é que pense fora da caixa, leia mais livros sobre pensar fora da caixa. Não seja um quadrado, né? Seja uma pessoa mais antenada com essa disrupção que tivemos, com o que está acontecendo, né? Não tenha medo, principalmente na área de saúde, não tenha medo que isso vai tomar o seu lugar, que um robô vai substituir um... Porque a maioria das pessoas pensam esse tipo de coisa na saúde, quando se fala de startups e inovação em saúde, que vão tomar, a tecnologia vai tomar... Não, isso jamais vão substituir a fisioterapia e a TEL jamais vai ser substituída a mão, o nosso pensamento. Mas tem dispositivos que vieram para potencializar, para agregar. Para colaborar. E aí, por isso que eu dou a dica desse livro aqui, A Revolução Digital na Saúde, porque é um livro em que são 2 médicos e uma economista que eles falam sobre como conduzir essas mudanças, entende? Como você, que é profissional da saúde, pode entender isso melhor sem ter medo, sabe, com segurança para você inovar com segurança. E a segunda a regra é não ter regras, que é um livro da cultura a Netflix e a cultura de reinvenção dela, que tem pontos positivos e negativos no livro, mas assim, o que eu acho bem interessante é que eles desburocratizaram todo o processo. E que, assim, para você pensar em inovação, tecnologia e empreendedorismo, você não pode pensar muito em burocratizar o processo. Porque, se você burocratizar demais, você não tem tempo. Imagine se a Netflix burocratizasse tanto e não tivesse sido rápido. A gente saiu ali das fitas VHS e foi nos streams, né? Então, foi muito rápido, né, muito professora? rápido. Ainda tenho feito a VHS em casa, então, porque foi muito rápido. E, assim, eles têm essa cultura e também de não ficar pegando no pé dos funcionários ou das pessoas. E eles dão liberdade para pensamento. Entendeu? E hoje tem tanta pesquisa para pautar isso, né, professora? A Muito. exemplo do artigo de vocês, que traz uma análise muito interessante, né, que cada um que lê ali pode ter muitas ideias, né, e embasamento científico para pensar fora da caixa. Né? Exato. Como a professora mesmo Isabela comentou, olha, daqui dá para sair outra pesquisa, um outro olhar, uma nova tecnologia, porque é possível ver uma necessidade a partir dessa leitura. Então, é bacana. Até eu vou assistir essa, professora. Isso. E outra coisa, se vocês quiserem aprofundar o tema, tanto eu como a Isabela, a gente está à disposição, vocês têm acesso. Né? Se tiverem interesse nesses temas que a gente está pesquisando, podem entrar em contato. Eu vou passar um pouquinho para a Isabela, que ele também está com 2 dicas maravilhosas. Isso aí, professora Isabela. Quais são suas dicas aí? Na verdade, né, como a professora Gorete colocou, eu tô aproveitando aqui o estado do Paraná, estou aproveitando aqui os parques, né? Estou indo bastante para o Botânico, até porque eu moro pertinho. Então, tenho aproveitado o final de semana, né, além de assistir algumas séries, eu, assim como a professora Gorete, eu digo que eu sou... Todo mundo fala, mas você não vai parar de estudar? Eu disse, mas a vida vai passar, se eu parar ou não parar, se eu parar ou não parar, vai passar de qualquer jeito. E eu quero continuar estudando. Ela vai passar, mas eu quero continuar estudando. Então, eu estou também, né, eu falo muito quando eu falo que estou terminando Direito, né? Então, estou terminando o curso de Direito. Então, como você conciliava o doutorado com o seu curso de Direito? Eu disse, eu não sei também. É algo que a gente precisa... Seu hobby é estudar, professora. Então, também, além de comer um pouquinho. Mas, com leitura, né, como psicóloga, eu gosto muito desse mindset, né, que é sobre a nova psicologia do sucesso. E eu falo muito isso, eu também utilizo muito no consultório. Se a gente não pensar diferente,
o sucesso ou qualquer coisa que você almeje na sua vida não vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem crenças limitantes, e são crenças internalizadas que foram, né, ao longo da infância e adolescência, estão ali internalizadas. Então, se você não muda a sua forma de pensar, e não é só a forma de pensar, é o pensamento que eu falo com o meu paciente, é o pensamento associado a uma ativação comportamental, porque só pensar não vai dar certo. Tá? Eu preciso pensar, mas eu preciso ter um planejamento como eu vou executar. Então, eu preciso de movimento. Então, esse livro ele dá uma amplitude, ele faz com que o leitor ele consiga perceber que ele precisa mudar a forma dele pensar, mas também precisa mudar a forma dele se comportar. E tem temos outro também, livro na ali verdade, que você colocou, né, professora? De onde vêm as boas ideias, né? Esse livro, na verdade, é uma leitura mais tranquila, né? Aquela questão de um breve histórico sobre as inovações que faz a gente pensar todo esse processo inovativo e como ele surge, né? Então, é importante sempre a gente ler algo correlacionado a algo que você gosta. Então, eu acho que, se você tem uma paixão, se você gosta de inovação, se você gosta do que você faz, então, a leitura precisa estar antenada com isso. Então, é importante isso. Muito bem, professoras. Muito obrigada por terem aceito, né, o nosso convite, vindo aqui conversar conosco nesse bate-papo tão agradável, né, sobre inovação, sobre saúde, sobre a vida acadêmica, sobre a sociedade, questões interessantes aí, né? Eu gostaria, nesse momento, parabenizar a A2Z, que é a revista aqui do Paraná, onde você está agregado ao projeto, porque, além dela publicar o artigo, ainda tem essa questão do podcast e a divulgação nas redes sociais. Então, isso é uma coisa inovadora, é um projeto muito bacana, né? Muitas vezes a gente diz está publicando e ninguém lê. Então, tem que realmente fazer a disseminação do que é feito. E a revista faz isso muito bem. Então, gostaria aqui parabenizar a editora da revista, a pessoa que está à frente de tudo isso, que é a professora que está no projeto com você. Professora Paula Carina. E agradecer à professora Paula Carina e nos colocarmos à disposição, já que a gente está aqui, se precisar de avaliar algum artigo nessa área, que a gente está aqui, tanto eu como a professora Isabela, disposta a isso. Reiterar também, né, o que a professora Gorete falou, parabenizar o projeto de vocês, parabenizar toda a equipe, né, porque eu sei que por trás disso tem toda uma equipe, então parabenizar o programa de vocês por essas iniciativas e que essa iniciativa ela seja replicada cada vez mais. Então, só parabéns e gratidão pelo convite. Obrigada, professoras, em nome da nossa coordenação e de todos, né, envolvidos nesse projeto, agradecemos. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, de mais um podcast da revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná. Na descrição estão os contatos das entrevistadas, o artigo para que vocês leiam e os links para você encontrar a nossa revista A2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Visite o nosso site, revistas.ufpr.br/ATOZ. Nas mídias sociais e nos maiores agregadores de podcast do planeta, você encontra como revista A2Z, A-T-O-Z. Eu sou a Diuxiane Moura e a gente se fala em breve em novos episódios aí sobre artigos, pesquisas e entrevistas com temas relevantes para o cotidiano acadêmico e para a nossa vida. Um abraço e até breve!